E aí, você ainda tem medo do seu Flash Speedlight ou odeia ou faz parte daquele seleto grupo Eu Odeio Flash? Então é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou te mostrar, vou te trazer algumas dicas dentro de um passo a passo bem simples, bem direto, que vai te mostrar aí que o seu Flash não é um bicho de 7 cabeças. Olá, tudo bem? Eu me chamo Rafael Mendes, eu sou fotógrafo, professor de Flash Speedlight, também iluminação em estúdio. Eu também sou criador do treinamento de Flash chamado Desvendando os Segredos do Seu Speedlight. Um treinamento 100% online que já tem aí mudado, impactado diretamente a fotografia e até a vida de vários outros fotógrafos. Isso porque esse treinamento ele busca capacitar o aluno a conhecer os principais modos, os principais conceitos de uma ferramenta que é uma das mais complexas dentro da fotografia, que é o Flash Speedlight. Então, através de um passo a passo bem simples e bem objetivo, e o objetivo, né, são mais de 30 aulas, e dentro dessas 30 aulas eu te ensino como fotografar no modo TTL, né, mais voltado para a fotografia de evento, com a forma correta, da forma correta, né, e também com muito mais eficiência. E na segunda parte a gente fala sobre o modo manual, mas nesse caso eu não falo só sobre o flash em cima da câmera. Eu tiro o flash em cima da câmera e te ensino a técnica do flash remoto, onde você vai poder aí criar luzes incríveis e poder reproduzir até aí as luzes que a gente vê aí nas fotografias de moda, de produto, né? Mas dentro da fotografia de estúdio, tá bom? Se você quiser saber mais sobre esse treinamento, tem um link aqui embaixo, é só você clicar que vai te direcionar para uma página onde tem tudo muito bem explicadinho, beleza? Bom, é o seguinte, o vídeo de hoje ele é feito para você que não tem a mínima ideia de como fotografar com o Flash Speedlight, para ser mais exato no modo TTL, né? Mais voltado aí para fotografia de evento e ainda acredita, né, que o Flash é um bicho de 7 cabeças. E eu espero que com as dicas que eu vou trazer aqui hoje para você, né, que no final dessa aula você tenha uma outra visão dessa ferramenta, que ele possa se tornar um aliado dentro da sua fotografia, tá bom? Bom, para a gente começar, eu preciso falar com você das duas cenas mais comuns que eu enxergo a necessidade de se utilizar o Flash, tá? A primeira delas é o Flash como luz principal. Então eu levo o meu Flash, eu trago o meu Flash para dentro de uma cena onde eu não tenho uma condição de luz adequada. Ou eu tenho uma condição de luz mais pontual, né? Então eu tenho áreas iluminadas e áreas mais escuras. Onde a gente encontra essa cena, onde a gente encontra esse exemplo? Balada, por exemplo, né? Então vamos pensar numa balada. Numa balada você tem as luzes do bar, por exemplo. Então você tem aquela logomarca em neon, então e ali é uma luz, é uma área iluminada. Fora daquela área, para dentro, você não tem luz. Aí você vai para o canto, você tem uma luminária na parede e aquela luminária está acesa, enfim. Então você passou por uma área escura, são pequenos pontos, né, que você tem de iluminação dentro de um local. Uma outra situação que a gente enxerga muito e é muito comum de se encontrar é na festa do casamento também, né? Então quando desce a luz, aí você tem as velas na mesa, enfim, você tem uma área, né, de pouca iluminação. Uma outra situação também que a gente pode encontrar é recriando, né? Então vamos imaginar que você pode recriar, quero fazer uma mega foto, uma foto legal num quarto, por exemplo, eu coloco ali um abajur, então é uma luz pontual e chamo o flash para iluminar o assunto principal. Então eu trabalharia basicamente com o flash como luz principal, tá? Acontece que quando sabe-se usar isso daí, fica bonito, né? Quando a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente consegue um resultado legal. Eu tenho ex-alunos que são fotógrafos de casamento que, cara, eu fico impressionado com a técnica que os caras desenvolveram de fotografar as baladas, né, e criar efeitos utilizando efeitos incríveis, tá? De uma luz bem diferenciada. É aquela história tipo, cara, assim, a luz do cara faz o cara ser top dentro da fotografia de casamento. Isso funciona muito bem, é incrível isso. Então, sabendo usar é surreal. Você consegue um resultado muito legal. Agora, acontece que quando a gente está iniciando na fotografia, e estou falando por mim, porque isso foi um dos maiores erros que eu cometi no início da minha carreira e dentro do meu treinamento, dentro dos meus workshops, eu pego muito pesado em cima disso, é que eu achava, e muita gente pensa que a partir do momento que eu tenho um flash, que eu trabalho com flash, já que flash é luz, eu não preciso cuidar da exposição de luz ambiente.
Não que você faça isso, talvez não, mas existem muitas pessoas que fazem isso, que pensam dessa forma. E nesse caso, quando vai fotografar, que leva a câmera para um evento, que vai trabalhar num evento, não leva em consideração o que tem disponível de luz ambiente. Então, nesse caso, se tem um ambiente até bem iluminado, né, mas com a necessidade de se usar o flash para um flash de preenchimento, que é a outra parte que eu vou falar agora, a pessoa não leva em consideração a luz ambiente. Então deixa ISO 100, deixa onde caberia um ISO 800, por exemplo, deixa a velocidade 125 próxima da velocidade de sincronismo, deixa um F mais fechado. E aí o que acontece? Só o flash trabalha. Nesse caso, o que vai acontecer? O flash ele não dá conta de um ambiente inteiro. Se você estiver, por exemplo, trabalhando com uma grande angular, trabalhando com um range de objetiva mais aberto, o que vai acontecer? O flash vai iluminar uma área, porque ele não vai cobrir aquela área inteira, então você vai ter uma vinheta escura. Se tiver um fundo, lá no fundo vai estar mais escuro e além das sombras marcadas, das sombras duras, né? Aquela luz dura com sombras marcadas dentro do ambiente. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. E agora nessa segunda parte da segunda forma de utilizar o flash, você vai entender como é a forma correta da gente trabalhar, e a partir daí eu já entro no primeiro passo, né, ao se utilizar o primeiro passo da forma mais correta de você aplicar e utilizar o flash com mais eficiência, tá? É o seguinte, existe uma outra forma, que é o que a gente chama de flash de preenchimento. Nesse caso, o flash ele deixa de ser o ator principal e ele passa a ser o nosso coadjuvante. Quando eu entendo dessa forma, que o flash é o meu auxiliar, eu ainda entendo que eu sou o fotógrafo, que eu sou a peça-chave dentro dessa história. Vou criar uma situação aqui contrária da que eu falei, tá? Um evento, por exemplo, aniversário infantil. Vamos falar de um aniversário infantil, que no aniversário infantil a gente vê bastante aí um salão bem iluminado, né? Ele tem uma luz, né? Mas mesmo assim você vê a galera utilizando o flash. Acontece que a luz do salão, ela vem sempre de cima, né? Ela não vem frontal, ela não vem lateral, ela vem de cima. Claro que essa luz ela rebate numa parede que é branca, rebate num piso que é claro, meio que dá uma preenchida, mas a parte maior dela, a maior intensidade dela, ela vem de cima. Nesse caso acaba criando aí algumas olheiras, né? Se você estiver ainda mais dentro de um contraluz, também, se você quer que saia o fundo, né? Se você vai fazer a fotometria do ambiente, para aquele fundo você acaba tendo o objeto principal mais escuro. Então nesse caso é onde eu chamo o meu flash para me auxiliar. É por isso que, por mais que você vá num aniversário, num casamento ou numa igreja bem iluminada, você vai chegar lá e vai ver o fotógrafo com flash em cima da câmera, o cara está utilizando o flash como auxiliar. Então é um flash de preenchimento, ou também conhecido como fill flash. Esse é o primeiro passo que eu quero te dar, a primeira dica que eu quero te dar. Sempre que for fotografar, leve em consideração a luz ambiente. Nesse momento você não pode esquecer que você é o fotógrafo, você precisa, para ter uma boa luz de flash, precisa ter uma boa exposição de luz ambiente. E o que eu chamo de exposição? Exposição é trazer para dentro da câmera exatamente aquilo que você está vendo, com as suas cores e também as suas texturas. Salve quando você quer aplicar uma interpretação de cena, que aí é um assunto para muito além desse vídeo, tá? Mas a interpretação de cena é quando eu quero subexpor o ambiente e deixar o meu flash um pouquinho a mais. Se você sabe, com o tempo você vai entender como que isso funciona e vai aí utilizar isso a seu favor dentro da sua fotografia. Então, passo número 1, chega no ambiente, faça alguns cliques com a câmera, tá? Fotometria, faz a fotometria. Vai dar ISO alto, vai dar velocidade, enfim, vai ter que trabalhar, não adianta. E aí sim, depois disso você vai chamar o seu flash para te auxiliar. Então, primeiro passo, leve em consideração a fotometria da luz ambiente. Cheguei no ambiente, faço a fotometria, faço alguns cliques e aí sim vou colocar o meu flash em modo TTL e vou acoplar ele em cima da câmera, que a partir desse momento ele vai me auxiliar. Beleza? Então é isso, vamos para a segunda parte agora. Eu quero falar sobre a qualidade da luz. E para a gente começar falando sobre a qualidade da luz do meu flash, eu preciso falar com você o seguinte: quanto maior a minha fonte de luz, mais suave vai ser a minha luz. O que eu chamo de suave?
vou ter uma luz mais homogênea, eu vou ter uma transição de sombra mais agradável. Essa é a diferença, esse é o problema, seria o problema quando a gente utiliza o flash pop-up de alguns modelos de câmera que a gente sabe que tem por aí. O flash é frontal, né? Então ele joga a luz frontal, a fonte de luz do flash, onde sai ali a fonte de luz, é menor, então quanto menor, eu vou ter mais dura vão ser as luzes, enfim, mais duras serão, mais fortes serão as sombras, né? Então o que acontece? Por mais que o meu speedlight ele ainda seja maior do que a saída ali, do que a cabeça de luz do meu flash pop-up, ele ainda é considerado uma luz pequena. Se você fotografar com ele frontal e ainda mais não levar em consideração o que você tem de luz ambiente, você vai notar que você tem algumas marcas aqui na testa, ponta do nariz, aqui na bochecha e ponta de queixo. Eu estou olhando para cá porque eu tenho um monitor aqui e eu estou me acompanhando, tá? Então é o seguinte, se você usar ele frontal, você vai ter essas marcas. Se a pessoa tem expressões e tiver ainda, né, essa luz bater em cima, vai deixar a pessoa ainda com mais, vai trazer mais essas expressões, né? Então, o que acontece? Quanto maior a fonte de luz, mais suaves serão essas sombras, mais suaves serão, mais homogênea vai ser essa luz, né? Então, o passo 2 é a gente transformar essa pequena fonte de luz, ampliar, deixar ela numa fonte de luz maior. Como que eu faço isso? Se você não sabe, eu acredito que saiba, o flash, ele trabalha com a cabeça para baixo e para cima, para frente e para trás, né? Ele muda, ó. Aqui, ó, aqui tá para frente, aqui eu coloco para cima, eu coloco para o lado, eu coloco até para trás. Isso aqui é para a gente mudar a direção dessa luz. E quando eu jogo, por exemplo, essa luz para o teto, o que vai acontecer? Essa luz bate no teto, ela retorna, né, maior. Ela sai pequena, lei do inverso do quadrado da distância. Ela sai menor, ela amplia e volta maior ainda. Uma outra questão é que quando eu jogar essa luz para o teto, eu bater ela no teto, ela vai bater numa parede, ela vai bater na outra parede, ela vai bater no chão e vai basicamente abraçar o objeto a ser fotografado. Então, nesse caso, quando eu abraço, que eu jogo as ondas eletromagnéticas para todos os lados, né, ela abraça, quer dizer, ela ilumina o objeto basicamente por inteiro. Além disso, quando eu jogo ela, por exemplo, a 45 graus, né, estou fotografando você, ó, pá, 45 graus, desceu, bateu. Eu tenho a fotometria de luz ambiente, primeiro passo, né, fotometria de luz ambiente. Só que eu tenho umas sombrinhas aqui porque a luz desceu, a luz vem de cima, ó, a luz do ambiente. Criei uma sombra aqui. Essa luz, vou jogar ela frontal, ela 45, bateu no teto, ampliou, desceu, vai suavizar essa área e aí sim você vai ter uma luz muito mais homogênea e equilibrada. Eu tenho a fotometria de luz ambiente, mais o meu flash me auxiliando, trazendo uma luz mais homogênea, mais harmoniosa, vamos dizer assim, tá? Então é o seguinte, passo 2, eu vou ampliar a minha fonte de luz. Como eu faço isso? Ampliar rebatendo essa luz. Rafa, mas nossa, eu fui fazer um evento e não tinha teto. Como é que eu faço, né, para rebater essa luz? Não dá. Aí nesse caso você vai ter que usar ou aquele copinho difusor, né, Omni Bounce, que é o nome, ou aqueles rebatedores que vai funcionar muito bem. Você vai perder um pouquinho de luz, mas no próximo passo a gente vai trabalhar isso daí, beleza? Então passo 1, fotometrar a luz ambiente. Passo 2, vai transformar, ampliar a sua fonte de luz, né? Vou ampliar a minha fonte de luz, então eu vou rebater o meu flash. Não tenho teto, então eu vou colocar aí um difusor ou colocar um rebatedor para fazer essa função mais artificial. Beleza? Agora é o seguinte, passo 3. Vamos lá, vamos pensar no passo 1 e no passo 2, né? Que eu estou trabalhando uma luz artificial com uma luz... não gosto de chamar o flash de luz artificial, né? Mas estou trabalhando a luz do flash com a luz ambiente. Vamos imaginar que dentro desse ambiente eu queira diminuir um pouquinho da luz dele. Eu consigo fazer isso, né? Basta eu na câmera, nos controles da câmera, subexpor em alguns pontos, um ponto, enfim, a quantidade necessária, tá? Vou deixar ele subexposta à luz ambiente e o meu flash, através do modo TTL, ele vai continuar ainda fazendo a leitura do objeto principal, né? Então ele vai dar o pré-disparo vai refletir, vai passar através da lente e a câmera vai informar a quantidade de luz necessária que o flash precisa disparar para que tenha uma exposição correta da cena, né?
Se eu consigo fazer isso, tá? Se eu consigo fazer isso, subexpor, né, a luz ambiente, e no flash? E se eu não gostar da quantidade de luz de flash que a câmera falou para ele disparar? Eu consigo fazer isso? Eu consigo fazer isso. Eu consigo trabalhar a quantidade de luz que a câmera fala para o flash disparar. Eu consigo meio que enganar essa conexão dos dois. Como que eu faço isso? Tem uma função no meu flash Speedlight, seja ele Canon, seja ele Nikon, seja ele Yongnuo, enfim, ele tem essa função, que é o que a gente chama de compensação de exposição. Eu consigo trabalhar a exposição da luz do meu flash. Menos 3 pontos em até menos 3 pontos, passando pelos terços, ou aumentando até mais 3 pontos, passando pelos terços também. Olha só que legal. Para que a gente utiliza isso daí? Primeiro, se o meu flash, se eu estou perdendo informação com a luz do meu flash, se ele está disparando muita luz, está chegando muita luz no objeto, se a leitura que a câmera está informando para ele não foi do meu agrado, aquela quantidade de luz, eu venho aqui e tiro um pontinho dele que seja. O que acontece? O que a câmera falar para o flash jogar, olha flash, você precisa jogar tanto de luz para que tenha uma exposição correta da cena, eu estou avisando para ele, cara, o que a câmera mandar você jogar, parceiro, você vai jogar um ponto a menos de luz. 1/3 a menos, 2/3, um ponto e 1/3, enfim, eu informo ele, eu vou setar ele e ele vai trabalhar dessa forma. Ele vai jogar menos luz ali do que a câmera mandou ele jogar. Uma outra situação que a gente usa bastante isso é quando eu faço uma exposição de luz ambiente e aquele ambiente me exigiu um ISO muito alto. Então ele exigiu um ISO muito alto, a gente sabe o limite das nossas câmeras, quais são, né, o limite de ISO que a gente pode utilizar. Então nesse momento, o que aconteceu? A luz do flash, o ISO está tão alto que a luz do próprio flash acaba estourando um pouquinho. O sensor capta mais dessa luz e acaba estourando um pouco, deixando a foto super exposta. A luz do flash deixa a foto super exposta. Nesse caso, o que eu faço? Eu venho aqui, faço alguns cliques testando, né, e tiro um pouquinho dessa exposição, né, dessa quantidade de luz que o flash está disparando, e aí eu consigo alinhar isso daí. E para mais, como eu faço? Quando eu sentir a necessidade que não chegou a quantidade de luz necessária, ou até quando o teto for mais alto, for muito alto e exigir um pouquinho mais. Claro que quando eu jogo para mais, né, eu vou gastar um pouco mais de bateria. Estou gastando um pouco mais de pilha porque ele está exigindo. Então, no terceiro passo é trabalhar a exposição da luz ambiente. E juntando esses 3 pontos, você vai ver que você consegue sim trabalhar com o seu flash de forma muito mais eficiente, muito mais simples do que as pessoas até apresentam por aí, como se o flash fosse um bicho de 7 cabeças. Ele vai passar a ser um bicho de 7 cabeças quando você começar a trabalhar e aplicar outras coisas em cima do flash, mas outros modos até que nem se usa tanto, né? E aí sim ele vai ser um bicho de 7 cabeças. Mas nesse caso, o Flash TTL voltado para fotografia de evento, se você criar, utilizar essa fórmula que eu desenvolvi, já testei com milhares de outros fotógrafos, cara, funciona e funciona muito bem e você vai ver que a sua fotografia vai facilitar muito a sua fotografia e de imediato você vai conseguir enxergar aí um resultado muito melhor. Esse vídeo é feito para você que está iniciando no mundo da fotografia, principalmente no mundo do Flash, ou para você que já fotografa, mas ainda enxerga o flash como um bicho de 7 cabeças. É o seguinte, uma outra dica, tá? Uma quarta dica que eu vou colocar aqui para você. Treine bastante, gaste bastante clique utilizando o seu flash, faça experimentos, não faça logo na ação, né? Logo no evento onde você está ganhando, tá? Faça testes antes de aplicar isso aqui, estude bastante, essa é uma das dicas mais importantes, eu acho que dentro dessa aula, porque é só testando muito que você vai e errando muito que você vai entender, que você vai ver que esse passo a passo funciona muito bem. E se você chegou até o final desse vídeo é porque você é um apaixonado por conhecimento e eu tenho certeza que essa aula vai te ajudar muito. E se você chegou até aqui, para eu saber, deixa uma hashtag aqui embaixo, cara, eu sou apaixonado por flash, ou eu sou apaixonado pelo meu flash, que eu vou saber que você chegou até o final dessa aula, beleza? E se você curtiu esse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, peço para que você deixe o seu joinha e se você gosta, se você consome esse tipo de conteúdo,
Peço também para que você faça a sua inscrição, inscreva-se aqui no meu canal, tá? E também ative a notificação, ative o sininho, porque toda vez que eu upar, que eu subir um vídeo novo, o YouTube vai te enviar um e-mail ou ele vai avisar na tela do seu computador. E se você conhece alguém que também é apaixonado por flash, apaixonado por luz e sabe que esse vídeo vai ajudar, compartilha com ele, compartilha no seu WhatsApp, no seu Facebook, enfim. Então é isso aí, se você quiser saber mais sobre o meu treinamento de flash desvendando os segredos do seu Speedlight, é só clicar no link lá embaixo e eu te vejo no próximo vídeo.